Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, minha gente. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Motoristas preocupados com o novo radar instalado na entrada da ponte Joaquim Calmon, aqui em Linhares. Polícia tenta localizar suspeitos de matar com 15 tiros um homem no bairro Santa Cruz. Encontro discute o mercado do café e suas perspectivas. Sedu lança o edital para a contratação de professores por designação temporária no estado. Direto dos Estados Unidos, confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. No último bloco do nosso telejornal de hoje, nós iremos receber o vice-presidente institucional da Findes, o vice-prefeito eleito de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento. O esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Um evento promovido pela Confederação Nacional da Agricultura, CNA, e a Federação da Agricultura do Espírito Santo, em Linhares, reuniu nesta terça-feira especialistas e produtores de café. Em pauta, assuntos como o aumento da rentabilidade, tecnologias e perspectivas de mercado. No momento em que o estado, o maior produtor de conilon do país, enfrenta uma de suas piores crises hídricas, o evento serve para capacitar os produtores para que estejam preparados a enfrentar as adversidades. Para a Confederação Nacional da Agricultura, é importante que o produtor persevere na atividade. A gente está buscando ferramentas que venham trazer um estímulo para esses produtores do Espírito Santo, que eles continuem na atividade. A gente sabe, nós temos dados que vão comprovar que são eficientes tecnicamente, então são eventos que ocorreram que estão fora do controle dele. Então precisamos de ferramentas que venham trazer estímulos para esses produtores e incentivar eles a permanecer na atividade. Falando especificamente do norte do Espírito Santo ou do Espírito Santo, diante das dificuldades que estamos sofrendo diante da crise hídrica, e essa fala que vamos ter aqui hoje vem nos ajudar e nos qualificar mais para estarmos enfrentando os desafios futuros da crise que nós estamos passando, da crise hídrica, quando nós estamos falando da produção do café. Custos de produção, a informação no mercado do café, tendências de mercado e a terceira onda do café foram os temas das palestras. Essa terceira onda é uma nova tendência no consumo de café que tem um foco muito grande na qualidade e na origem dos grãos. Então, para o produtor, é uma oportunidade, caso ele produza cafés de altíssima qualidade, ele saiba valorizar o seu produto, ele pode explorar esse novo nicho de mercado que paga um preço acima pelo café e que está tendo uma demanda crescente aí no mercado. Especialista no mercado de café, o gerente de agroecologia e produção vegetal da Secretaria de Agricultura do Estado, Marcos Magalhães, comentou a alta no preço do conilon. Realmente o Espírito Santo sempre foi um case no café conilon em produção, em qualidade. Momentaneamente vivemos uma crise hídrica sem precedentes no estado, que tem feito com que os preços realmente busquem limites inimagináveis. O conilon hoje já orbita ao redor dos R$500. Aí você pensa assim, Marco, pode subir mais? Olha, dependendo do clima, tudo é possível, porque inclusive em Minas Gerais, que vinha tendo um regime de chuvas consistentes, parou de chover, o mercado internacional começou a ficar muito preocupado e as bolsas começam a subir. Ou seja, é possível que a gente tenha um final de ano no que tange a preços ainda muito interessantes. Mas na via inversa, por que o preço sobe? Porque não temos produção. Então essa carência de produção afeta diretamente o comércio, a vida pública e a vida privada. Ou seja, temos que discutir a melhor maneira de se trabalhar no mercado, mas tendo principalmente conhecimento das realidades. Esse evento hoje, feito pelo Sindicato Rural aqui de Linhares, é um momento ímpar, porque dá ao produtor a condição de saber o que está acontecendo e ter a condição de tomar as melhores decisões mercadológicas. Mas eu acho que o negócio do café para os próximos anos, no que tange a preço, o viés é positivo. E para quem tem café estocado e vive a expectativa de uma alta ainda maior nos próximos dias, Magalhães dá um conselho. Eu acho que o preço é bom, em tese pode subir mais, mas eu acho que uma política de diluição de riscos na ponta vendedora, fazendo média de preços de venda no café, é a melhor política a ser adotada pelo produtor. Nunca apostar todas as suas fichas num jogo só.
Bom, tá aí uma excelente iniciativa, né? Parabéns ao Sindicato Rural de Linhares, que foi o anfitrião deste evento, mesmo em meio a esse período de crise. É claro, é importante discutir perspectivas de melhora para a nossa economia, para a produção do nosso café Conilon. Parabéns pela iniciativa. E a Secretaria Estadual da Educação, SEDU, publicou nesta terça-feira o edital do novo processo seletivo para a contratação de professores e pedagogos para atuação em 2017 nas escolas da rede pública estadual. As inscrições terão início às 10 horas da manhã da próxima sexta-feira, dia 21, e seguem até o dia 4 de novembro no site educação.es.gov.br. A expectativa é de que sejam preenchidas cerca de 11 mil vagas, que é o total de professores DTs que atuam hoje nas escolas. O novo processo seletivo será composto por 3 etapas. A primeira será a inscrição e a declaração de títulos. Esta etapa será totalmente informatizada. Chegou o momento do nosso giro policial do dia. Continuam as investigações sobre o assassinato do homem morto com 15 tiros no bairro Santa Cruz no último domingo. Vamos ver. A Polícia Civil está investigando o caso do homem que foi morto no Santa Cruz com pelo menos 15 disparos de armas de fogo. A motivação e a autoria do crime ainda são um mistério e a polícia agora quer saber o que aconteceu de fato. Segundo informações da própria família, antes de sair de casa ele recebeu uma ligação e homens passavam com motos em frente à sua residência. Agora fica a pergunta, por que de tanta violência? Toda terça-feira, você já sabe, é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Hoje vamos falar para vocês sobre a PEC 241. Está gerando tanta polêmica aí no Brasil e as pessoas estão um pouco confusas se é importante ou não para o Brasil. Enfim, a minha opinião, eu sou extremamente favorável à PEC 241, porque se a gente fizer uma analogia do nosso país, comparando com uma família ou com uma pessoa, o Brasil hoje gasta mais do que ganha. Todo mundo sabe, quem gasta mais do que ganha não tem condições de realizar seus sonhos e seus objetivos. Então, se o Brasil quiser crescer e prosperar, ele precisa impor um limite aos gastos públicos. Para vocês terem ideia, o déficit que o Brasil vai ter, ou seja, vai gastar mais do que arrecadar, sem contar os juros, cerca de 170 bilhões de reais. É muito dinheiro. O Brasil está literalmente quebrado quando a gente fala na linguagem bastante coloquial. Então é preciso frear o gasto público, rearranjar a economia para que a gente possa crescer com substância. O que é basicamente essa PEC? Ela limita os gastos ao orçamento do ano anterior, porém com o acréscimo da inflação. Então 2017, caso a PEC seja aprovada, será o orçamento de 2016 mais a inflação, que é extremamente coerente. Eu não posso gastar mais se eu estou tendo déficit, se eu estou no vermelho. Então, primeiro eu preciso equilibrar minhas contas. É isso que o Brasil precisa fazer. Sem contar que a PEC tem um prazo de 20 anos, mas com 10 anos a gente pode fazer uma reavaliação. E essa regra para saúde e educação só vai valer a partir do ano de 2018. Então, todas as pessoas que estão sendo contra não estão vendo a grande camada da população. Porque se a PEC não for aprovada e os gastos públicos continuarem aumentando, o que vai acontecer com o Brasil? Vamos ter inflação e vamos ter desemprego. Quem tem seu emprego público e todas as suas garantias, obviamente não vai sofrer, mas a grande maioria da população vai sofrer, porque a inflação empobrece a população. Então nós devemos ser favoráveis sim à PEC, apoiar todo e qualquer ajuste fiscal que o governo federal queira fazer, para que a gente possa colher um futuro melhor para nós e para os nossos filhos e netos. Então, pessoal, essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana e, como sempre digo, vamos em frente. Valeu, Abel. Obrigado pela participação. A gente te aguarda na próxima semana. Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira de sol e poucas nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 33 graus. Colatina com mínima de 19 e máxima de 35. São Mateus com previsão de temperaturas entre 20 e 31 graus. Já em Vitória, a mínima é de 21 e a máxima 33 graus. Não sai daí, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, motoristas preocupados com novos radares instalados na entrada da ponte Joaquim Calmon, em Linhares. É um instantinho só, nós já voltamos.
Radares que estão sendo instalados na entrada da ponte Joaquim Calmon, em Linhares, têm preocupado motoristas que passam pelo local todos os dias. A maioria se queixa da falta de sinalização adequada, indicando a presença dos equipamentos. A informação é de que os radares ainda estão em fase de testes. Os motoristas desavisados devem ficar atentos, pois no início da ponte Joaquim Calmon, para quem sai da cidade de Linhares sentido a Grande Vitória, agora existe um radar fixo. O trecho, segundo especialistas, tem alto fluxo de veículos que passam em velocidade desproporcional ao que diz a legislação para o local. O equipamento foi instalado recentemente para tentar diminuir e coibir a velocidade dos motoristas que chegam ou saem de Linhares. Agora, a fiscalização ficou mais intensa e mais severa. Por ser entrada do perímetro urbano, segundo especialistas, é necessário a diminuição da velocidade para se evitar acidentes com pedestres. Mas existe o outro lado. Os motoristas reclamam da falta de clareza na sinalização e que, dependendo do ângulo, é difícil a visualização das placas identificando o radar. Esse motorista disse que não sabia do novo aparelho e que provavelmente já deve ter sido multado, pois passa todos os dias pela localidade. Não sabia, e passo todos os dias ali, não sabia desse radar. E já estou até desconfiado de ter recebido uma multa nesse radar, porque não bota aviso, é diretamente colocando as coisas sem aviso, né? E os pobres motoristas que sofrem nessa BR, tanto para cima, lá para o lado do canivete, tanto aqui para baixo, que quando a gente assusta, já está em cima do radar. Esse outro alega a falta de conhecimento do radar e disse que isso está se tornando um comércio na opinião dele. Na minha opinião, eu acharia que eles deveriam informar antes de colocar esse equipamento. Por quê? Porque pega a gente de surpresa. Como eu sempre estou falando, eles estão fazendo uma fábrica de multa. Porque constantemente você é surpreendido por algum sinal que não está sinalizado para a gente, informado. Bom, a Polícia Rodoviária Federal argumentou que não é responsável por radares fixos espalhados pela BR-101. Nós tentamos contato com a Eco 101, a empresa que administra a rodovia, mas não obtivemos retorno. Resgatar conhecimentos tradicionais e disseminar práticas de manejo agroecológicos da criação de galinhas caipiras e abelhas nativas sem ferrão. Esses são alguns dos objetivos da Unidade Experimental de Produção Animal Agroecológica, a UEPA, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé, localizada na Fazenda Experimental de Linhares. A unidade tem se tornado uma referência na disponibilização de tecnologias para agricultores familiares e comunidades tradicionais. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou o dia cotada a R$ 503 a saca. Arábica 7, R$ 443. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 501 a saca. Altemar Félix traz agora o resumo do nosso esporte. Muito bem, a política no esporte, mas como arte de bem servir. Diversos candidatos em todo o Brasil, no estado do Espírito Santo, aqui em Linhares e em Soretama não é diferente, foram eleitos com a bandeira do esporte. Há muito tempo que Paulo Correia, que é casado, tem 3 filhos, quantos anos, Paulo? 57. 57, ele é o Paulão de Soretama, atua com essa bandeira do esporte 3 vezes como vereador. Assume novo mandato agora em janeiro. E eu pergunto aqui para o Paulão, para os desportistas de Soretama. Soretama tem um campo, né? Foi construído nessa gestão simples, mas tem um campo. O prefeito agora que vai assumir, Alessandro Broedel, vai ter aí, o Paulão vai soprar no ouvido dele, ó, coloca uma arquibancadinha, dá uma iluminação, vamos fazer um estádiozinho digno aqui para Soretama, como é que é isso? Olha, sem dúvida nenhuma, o Alessandro, nós temos muito diálogo, ele também é uma pessoa que nos ouça muito, e eu vou estar conversando com ele a respeito dessa ampliação da parte interna do nosso estádio, para que possa fazer uma arquibancada e iluminar aquele estádio, para poder receber eventos de maior grande porte, né? grande porte lá no nosso município. Só para terminar, então, Paulão, parece que em termos de esporte, essa eleição deu uma vitória boa para o setor, né? Sim, nós conseguimos eleger um prefeito que gosta de esporte, o vice também que, além de gostar do esporte, tem também um estádio próprio. O Aguinaldo, né? Machado, tem o campo do Aguinaldo. E também
o meu parceiro de secretaria lá, o meu amigo Edson Santiago, que também entende bem do esporte e é um dos amantes do esporte do Soretama. Parabéns, Soretama. Obrigado, Paulão. Nada, eu que agradeço. Sim Notícias. Muito obrigado, Altemar, pela sua participação e até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver uma entrevista com o vice-presidente institucional da Findes aqui em Linhares e região, Paulo Joaquim do Nascimento. Ele comenta a aprovação em primeira sessão da votação da PEC 241, que limita os gastos do governo federal. É depois do nosso intervalo, nós já voltamos. Bom, minha gente, nós vimos aí na última semana que a Câmara Federal aprovou em primeira votação a PEC 241, é uma proposta de congelamento dos gastos do governo pelos próximos 20 anos. Para comentar um pouco esse assunto, falar um pouquinho sobre a retomada da nossa economia, está aqui ao meu lado o vice-presidente institucional da Findes em Linhares e região, empresário e também vice-prefeito eleito de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Cláudio. Você que recentemente teve um encontro com o presidente Temer, né? E como é que foi essa conversa lá, esse bate-papo, as federações, né, da indústria do país se encontrando com ele? Cláudio, ele chamou as federações para conversar e ter o sentimento da situação do país. E fomos lá de 4 em 4 federações, né? A cada federação podia levar 6 componentes. E eu fui agraciado junto com o presidente, devido à região, e foi até durante a campanha, mas tive que dar um pulo lá para poder trabalhar isso aí. E a conversa foi muito boa, muito franco, muito aberto. Foi 1h30, 1h40 de conversa com o presidente, do qual ele expôs os motivos, as situações do país e precisava do apoio do brasileiro em si. Não é só do empresário, precisa do apoio do brasileiro. Para a gente poder passar esse momento, né? Porque é muito crucial. Bom, a gente nota, Paulo, pelos noticiários, que o presidente Temer ele tá insistindo, né, em organizar as contas do país, que pelo jeito realmente está numa situação complicada, né? Olha, Cláudio, não tem jeito. Passa por isso aí. Ou organiza as contas nesse momento, ou toma esse remédio agora, ou o nosso problema vai ser muito maior no futuro. Futuro não, próximo. Bem próximo aqui, né? A gente está no meio de uma crise, né? Essa PEC 241, que fala exatamente dos gastos do governo, porque o governo ele gasta muito, né? Ele tem uma estrutura enorme e ano após ano ele fecha com déficit, né? Com dívida, fica devendo. Você acha que isso já ajuda a ir melhorando esse cenário? Isso é fundamental, porque ninguém pode ganhar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha, né? Eu falei a palavra errada. Ninguém pode gastar mais do que ganha. O governo está gastando nesse ano 170 bilhões e meio a mais do que ganha, do que arrecada. Então não tem como fechar. Isso gera o quê? Para suprir isso aí gera inflação. Gera inflação, o mais humilde sofre mais. Muito mais, né? E gera o quê? O desemprego que está na situação hoje. Pois é, alguns especialistas dizem até que se essa PEC 241, que limita os gastos do governo, se ela não for aprovada, nós inevitavelmente teremos aí um aumento de impostos exatamente para cobrir esse rombo. Mas é algo que é insustentável aumentar imposto no Brasil, né? Quem é que aguenta mais imposto hoje? Qual o empresário que aguenta mais imposto? Se a carga tributária nossa em relação ao PIB ela é altíssima. Nós não podemos ter como abrir por esse caminho. Eu acho que a PEC está no caminho correto, tem que ter sacrifício. Eu não sei nem se é sacrifício, na verdade, é até vergonhoso, não era para ter PEC. Isso era para ser uma coisa normal, você automática, né? Automático, só pode gastar aquilo que se arrecada. É como em casa, né? Como em casa. É nosso gerenciamento familiar. Você só pode gastar o que você arrecada. Como você vai gastar mais? Está nessa situação que está o nosso país hoje. Pois é, sendo aprovada, assim, a gente já olhando já a longo prazo, aprovada essa medida é uma das ações que o governo pretende tomar, tem a questão da Previdência também, tem a reforma tributária, tem tantas coisas para serem resolvidas. Você acha que assim, a gente já pode sonhar com reaquecimento aí no consumo, na indústria, a economia como um todo dá uma melhorada, a confiança do empreendedor? O empreendedor está confiante. Nós achamos o seguinte, que a economia chegou no fundo do poço, estacionou. Agora nós temos que dar o tombo nela. Você imagina uma pedra de granito que cai de cima de um caminhão, como é que você dá um tombo nela? Se não for com maquinário, com ajuda, com muita força. A situação do país, ele estacionou. Agora, para dar esse tombo, é muito trabalhoso e muito tempo. A retomada ela é lenta. E, infelizmente, a geração do emprego, que nós tanto precisamos para ter consumo, ele é o último a chegar nessa cadeia. É o último a chegar. Então, isso nos causa apreensão. Agora, nós acreditamos sim, com essas medidas que foram tomadas da PEC e as outras que estão sendo colocadas, que estão sendo já
vinculada na imprensa, soltando no ar para poder o povo ir se assimilando, elas são fundamentais para a recuperação do nosso país. Ou seja, não tem jeito, tem que aprovar, né? Tem que aprovar. Agora, falando em nível de Estado aqui do Espírito Santo, Paulo, e município, o senhor que atua como empresário e está aí na FINDES já há tantos anos, o senhor acha que tanto os governadores quanto os prefeitos também devem seguir essa linha aí do presidente e de repente, também ir cortando gastos também nos municípios e estados? Mas tem que ser, Cláudio. Não dá para você entrar hoje num estado, nós estamos vendo exemplos de vários estados falidos, sem poder pagar o salário, folha salarial, e os municípios também. Eu acho que se nós não tivermos, inclusive nós que vamos entrar na administração a partir de janeiro, a gente não sabe como apanhar, como chegar, mas temos que fazer esse dever de casa e com bastante serenidade. Pois é, o senhor acabou de ser eleito vice-prefeito, né, junto com o Guerino Zanon. Aliás, parabéns pela vitória no dia 2 de outubro, né? Como é que o senhor deve montar aí como é que o senhor planeja a sua atuação ao lado do prefeito? O senhor que já foi vice-prefeito, inclusive, a partir já de janeiro de 2017. Cláudio, eu e o Guerino somos bons companheiros de trabalho, até pela visão empreendedora, empresarial, e ele na área setor social, tudo mais. O que nós vamos fazer, o que eu vou dar é o meu apoio. Nessa administração, estão me cobrando mais até que eu chegue mais junto, que assumam a secretaria. Não estou para definir ainda. Porque eu também tenho meus negócios particulares, minha indústria que tem que tocar, mas eu me predispus a dar um tempo meu para o município e vou dar mais. Da outra vez, contribui muito. O vice-prefeito não tem que estar diretamente ligado a secretarias ou envolvido com toda hora da coisa. A administração tem o prefeito, você é o cara que está aqui para ajudar a pensar, a raciocinar e trazer as melhores diretrizes para o município. Está ali como parceiro ali, né? Um parceiro. Eu acho que todo mundo precisa de um auxílio, de uma conversa, alguém que você possa depositar confiança e pedir informação. Você sozinho, ou talvez você não consegue fazer tudo, mas você com um companheiro que possa te colaborar, você tenha credibilidade, você ajuda melhor de gerir e tocar o nosso município, por exemplo. Pois bem, o prefeito Guerino Zanon já esteve aqui dando entrevista, né? Falou que o objetivo dele é exatamente fazer a retomada dos principais serviços no município. Não dá para se pensar em grandes projetos em 2017 em função dessa crise financeira que passa pelo Brasil todo, né? É mais ou menos isso que você pensa também, Paulo? Ah, sim, nós sabemos que não só 2017, nós temos que ver que tamanho que vai ficar, porque a recessão econômica ainda está existindo muito forte. Não adianta você achar que em janeiro de 2017 o mundo mudou. Mudou a administração, mudou a maneira de pensar. Vamos buscar a retomada dos serviços básicos, que a gente acredita que tem condições de fazer uma alavancagem mais rápida, né? Mas os reinvestimentos, ele tem que ser com um passo. Isso nós precisamos que a economia melhore. E a previsão é 2018, 2019, uma economia melhor a nível de Brasil, né? Se forem aprovadas as medidas. Nós temos a questão da aposentadoria, né? A Previdência. Porque é a Previdência. Nós temos a questão trabalhista. Não pode um país que tem 2% do PIB industrial do mundo, da população ativa do mundo, ser o maior gerador de causas trabalhistas do mundo, absurdamente grande. Não estou lembrado do número, mas é absurdo. Eu li recentemente, estava lendo sobre isso aí, falei, não pode, não tem condições. Entendeu? Ter a justiça trabalhista mais cara do mundo, onde tudo se define na justiça, que tem alguma coisa que está errado. É um emaranhado. Tem alguma coisa que está errado. Aí você tem que fazer uma outra reforma fiscal, tributária, para equalizar os estados, né? Para poder sair dessa guerra fiscal. E eu acho que um ponto que teria que talvez, no meio disso tudo, o mais rápido, é a reforma política, Cláudio. É fundamental, né? A reforma política tem que fazer, não pode ter 30, 40 partidos, né? Na minha opinião, tem que ter um pluripartidarismo. Mas você fala quanto seria, Paulinho? Não sei se é 5, se é 10, se é 8, se é 15, por exemplo, diminuir o número de deputados federais, por exemplo? Tem uma proposta aí? De redução. Nós temos também diminuir esse custo do legislativo, né? Que é o poder legislativo, que é um custo muito alto, e quem paga somos nós, contribuintes. Claro. O próprio judiciário também tem que ser reduzido. Eu acho que os poderes teriam que dar sua compensação agora, né? Para ter um futuro melhor para a nossa população. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do vice-presidente institucional da FINDES, empresário, vice-prefeito eleito, Paulo Joaquim do Nascimento, nesse bate-papo bacana, falando sobre as perspectivas para o futuro aí. E, claro, segundo ele, é fundamental que a PEC 241, que congela os gastos do governo pelos próximos 20 anos, a correção apenas aí da inflação do ano anterior, ela seja aprovada, senão a situação tende a complicar, né, Paulo?
Com certeza. Obrigado, Paulo Joaquim do Nascimento, pela presença aqui em nosso telejornal. E eu que agradeço o convite. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você, claro, pode rever essa entrevista nas redes sociais, lá no nosso canal direto no YouTube. Pode também acessar nosso conteúdo no facebook.com/TVC Linhares e pode, inclusive, deixar lá o seu recadinho, tá? A gente dá o retorno aí. Já o telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.